Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos estudar Clarice Lispector. Como é um material mais longo, nós vamos gravar em dois vídeos, tá? Nós vamos gravar esse primeiro, falando dos aspectos gerais da Clarice e falando do livro Laços de Família. E depois, no outro vídeo, nós vamos falar da Hora da Estrela, tá certo? Assim vocês veem separadamente, fica mais leve para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. A Clarice Lispector, ela pertence à terceira geração modernista. Nós já vimos que a primeira tem como proposta modificar a linguagem, né? A gente sabe que toda a primeira geração, ela busca uma linguagem nova, e ela busca uma linguagem nova dentro desse contexto nacional, dentro desse contexto brasileiro. A segunda geração, que vai de 30 até 45, é uma geração que valoriza o conteúdo, que valoriza a linguagem, né? Que valoriza o conteúdo. Né? Nós estamos vivendo em plena Segunda Guerra Mundial, né? Nas grandes ditaduras, e vai ter um conteúdo mais crítico, específico, né? Do autor usando a literatura como denúncia. A terceira geração, que nós já estudamos no caderno anterior, é uma geração que parte para pesquisa estética e conteudística, né? Seja em termos de linguagem, seja em termos de conteúdo, aquilo que é buscado é universal, ultrapassa o seu tempo, né? Ultrapassa completamente o seu momento. Então, é esse tipo de literatura que nós vamos ter. No Guimarães Rosa, como a gente já viu, não é? O que nós temos é o regionalismo universal. Lembra-se do sertão, que é do tamanho do mundo? Não é? Na Clarice Lispector, isso vai ser uma literatura voltada para dentro. Então, ela mesma dizia que ela não cosia para fora, né? Ela cosia para dentro, ela costurava para dentro, era o interior da personagem que era abordado. E, normalmente, é o interior de personagens femininas, né? Em Guimarães Rosa, o conteúdo fica em segundo plano. Na Clarice Lispector, o conteúdo é amassado e jogado no lixo. Ela simplesmente deixa o enredo para lá. Né? O conteúdo da Clarice é o conteúdo interno da personagem. Então, despreza-se, não é? O enredo factual, e é esse mergulho da personagem dentro de si mesma é que vai ser o alvo da história. Boa parte da crítica diz que a Clarice tem influência de Sartre, de Virginia Woolf, de James Joyce. Segundo a própria Clarice, ela passou a ler esses escritores depois de tanto dizerem, não é, que ela era influenciada por eles. Então, aí, ela foi ler esses personagens para ver se era assim, né? Ou ler essas pessoas para ver se era assim mesmo. Olha, gente, eu acredito que isso seja verdade, pelo seguinte, a Clarice escreve desde criança. A Clarice, ela não é brasileira, ela é ucraniana. Ela veio bebê para o Brasil, acabou se estabelecendo no Recife, né? E quando ela era criança, havia um jornalzinho lá do Recife que publicava textos infantis. Então, a Clarice mandava os seus textos, né, para serem publicados, e esses textos nunca eram publicados. Já adulta, ela disse que descobriu por que os textos dela não eram publicados. Porque os textos dela não começavam como os textos das outras crianças. Os textos das outras crianças começavam sempre com Era uma Vez. E os textos da Clarice eram basicamente o registro, né, das suas sensações, o registro dos seus sentimentos, né? E parece que as pessoas não entendiam muito bem na época. Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro da Clarice, que tinha exatamente a mesma linha, foi publicado aos 17 anos. E era um texto tão complexo, não é? Quanto esses textos que vão aparecer posteriormente. É lógico que a Clarice vai amadurecer, a gente sabe disso, mas é um texto tão complexo quanto esses. Então, isso é coisa da Clarice. O que existe na Clarice é uma espécie de irmandade, não é? Existe uma identificação dos pensamentos dela com pensamentos do Sartre ou com pensamento desses outros escritores importantes nesse período. O que existe do existencialismo do Sartre?
Toda a obra da Clarice, ela passa pelo seguinte processo, né? A personagem é exposta a uma situação do cotidiano. Por que do cotidiano? Olha, eu costumo dizer o seguinte: se você estiver esperando que o mundo pare, os anjos desçam à terra, toquem trombetas e revelem o que é a vida para você, é aquela história, né? Senta e espera, porque isso não vai acontecer. A gente descobre quem a gente é, a vida se revela para nós no cotidiano, em coisas inesperadas. É um filme que você vê, uma música que você escuta, uma cena que você vê na rua, alguma coisa que acontece com você, enfim, alguma coisa ligada a esse cotidiano não previsível, não é? É que vai mostrar para você quem você é. Então, a personagem é, de repente, disposta, não é? Ou exposta a essa situação do cotidiano. Isso vai gerar toda uma reflexão existencial na personagem, até que ela enxerga o que a gente chama na obra da Clarice de epifania. Epifania é o momento de revelação. É o momento em que a personagem se vê exatamente como ela é. E aí, gente, há duas opções, né? Ou ela esconde isso embaixo do tapete e faz de conta que não está acontecendo, esquece esse momento de iluminação, né? Ou então, bom, a personagem vive aquele momento em que ela está. Então, vamos pegar um exemplo disso, né? Há um romance da Clarice chamado A Paixão Segundo GH. E apesar de ser um romance longo, o fato contado é o seguinte: a GH está na casa dela, tomando café, e de repente ela se lembra de que naquele dia vai chegar a empregada nova, né? Ela para de tomar café e vai limpar o quarto em que essa empregada está para ocupar. Limpando o quarto, ela vê uma barata subindo a parede. E o enredo acaba aí. Mas, como a gente sabe, não é o enredo que é o mais importante. Então, essa barata subindo a parede vai lembrar a GH tudo de nojento, tudo de asqueroso, tudo de pior que existe dentro dela. E ela vai enfrentar. Vai emergir dela todas essas sensações, até chegar ao auge, que é quando ela toca a barata, quando ela experimenta a barata. A gente não é só coisas boas, né, pessoal? A gente é coisas boas e a gente é coisas ruins também. E essas duas coisas, né, elas vão convergir na GH. Até que ela vai dizer assim para a gente: a vida se-me-é. A vida se-me-é e eu adoro. É essa adoração vinda de tudo que a gente tem de bom, mas principalmente de tudo que a gente tem de ruim. Então, as obras da Clarice são mulheres, né? Sempre mulheres, que estão ali envolvidas na sua vida mecânica e imposta a elas, né? E, de repente, elas se deparam com esse momento de revelação, tá? Todas as obras da Clarice são assim. Mas existem as obras de que os exames gostam mais, né? Uma delas é Laços de Família e a outra é A Hora da Estrela. O que nós vamos ver nesse vídeo é um conto do Laços de Família, para vocês entenderem o que é isso na Clarice Lispector. Então, nós vamos falar do conto Amor, né? Que é um dos contos mais importantes, um dos que mais cai em vestibular de Laços de Família. Primeira coisa importante, né? Laços não são bem laços, né? São nós. Essas mulheres estão presas ao cotidiano familiar por nós indesatáveis, por nós difíceis, né? Por nós muito apertados. E por mais que elas queiram sair desse cotidiano, elas não conseguem sair desse cotidiano. Vamos usar aí a Ana para a gente entender isso. E eu coloquei alguns fragmentos aí do conto para vocês se depararem aí com o mais importante da obra da Clarice, que é a linguagem que essa escritora usa, né? Então, a Ana, ela foi uma jovem que tinha aí muitas ambições, muitas coisas que ela queria fazer, mas um dia ela se casou, porque chegou a hora de casar, né? Porque a mulher tem que casar, né? Ela tem que casar, ela tem que ter filhos para cumprir o seu destino de mulher. Falaram isso para a Ana e ela acreditou, né?
Então ela se casa, ela gostava do marido, ela gostava dos filhos, mas a vida da Ana era um peso, né? Porque assim, a vida da Ana era aquilo. De manhã o marido saía para trabalhar, os filhos saíam para a escola, e a Ana mergulhava nos trabalhos domésticos. E ela fazia tudo, gente. Ela se mantinha ocupada o tempo todo para não pensar, porque pensar dói, né? Então é melhor não pensar. Então ela trabalhava, trabalhava, trabalhava. Para vocês terem uma noção, as cortinas da casa tinham sido feitas por ela. A sacola que ela usava para fazer compras, aquela sacola de tricô, era uma sacola que ela mesma tinha feito. E isso não é para dar vazão a talentos, não, gente. É porque ela tinha que se manter ocupada. O fato é que chegava o final da tarde, chegava o momento da hora perigosa, né? Essa hora perigosa era justamente o momento em que ela não tinha mais nada para fazer e que ela pensava. E ela procurava evitar essa hora o máximo possível. Naquele dia, o marido já tinha avisado que ele iria chegar com visitas para jantar. Portanto, seria possível evitar essa hora perigosa. Ela saiu para comprar ovos para o jantar. E aí dá a entender que o mercado é meio longe, porque ela tem que tomar o bonde, né? Ela pega o bonde, compra os ovos e volta. Um pouco cansada, com as compras deformando o saco de tricô. Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Então estava ali, naquele movimento do bonde, aquele bonde que faz as mesmas coisas todas as vezes, certo? E aquele ritmo do bonde tão mecânico, tão certinho como a vida dela, como um lavrador. Ela plantara sementes que tinha nas mãos, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Esse movimento mecânico do bonde lembrava a Ana a vida mecânica que ela tinha, aquela coisa de sempre, de todos os dias, até que o bonde dá uma freada. E quando dá uma freada, o corpo da Ana vai para frente, o corpo esmaga os ovos, faz aquela meleca. Não é à toa que são ovos, viu, gente? Os ovos são frágeis. Frágeis como essa rotina da vida da Ana, que era sempre tão igual. Os ovos, obviamente, se quebram. E, de repente, a Ana olha pela janela. Então, ela ouviu. O cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Ele mastigava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e, de repente, deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir, como se ele a tivesse insultado. Olha, o ritmo do bonde a Ana esperava, o cego não. Ela vê aquele cego olhando para o nada, porque afinal ele é cego, e aquele ritmo da mastigação constante, eterno, igual, totalmente alheio ao mundo que estava à sua volta. Era a Ana, gente. Era a Ana na frente dela. E aquilo mexeu tanto com ela, mas mexeu tanto com ela, que ela perdeu o ponto de descer. Perdeu, foi parar no jardim botânico, desceu, entrou no jardim, sentou-se, inquieta, olhou em torno. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Fazia-se no jardim um trabalho secreto, do qual ela começava a se aperceber. Nas árvores, as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos, cheios de circunvoluções, com pequenos cérebros apodrecidos. Veja que a Ana presta atenção a cada detalhe, a cada coisa que está à volta dela. Né? Ela esqueceu que tem marido, esqueceu que tem filhos, esqueceu que tinha coisa para fazer, que tinha um jantar para preparar.
e deu aquele final de tarde para si. No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila, o assassinato era profundo e a morte não era o que pensávamos. A morte na natureza são transformações, como também talvez pudesse ser na vida dela. Veja que a epifania que começou com o cego vai se prolongando. As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. As pequenas árvores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. A decomposição era profunda, perfumada, mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. Veja como ela presta atenção a cada detalhe. A Ana, que nunca prestava atenção a nada, que estava sempre mergulhada nas suas funções, de repente parou e prestou atenção até aos insetos enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. A Ana vivencia esse momento. Mas aí, gente, o guarda que cuidava do jardim entra dizendo que ela tem que sair porque o jardim vai fechar. Aí a Ana lembra que tem marido, que tem filhos, mas o marido vai chegar com visitas para almoçar, ela tem que voltar para jantar, ela tem que voltar logo para casa e ela volta. Quando ela entra, a sala era grande, quadrada. As maçanetas brilhavam limpas. Os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava, lógico, ela sempre cuidou de tudo. Que nova terra era essa? E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Quantos anos ela levaria para experimentar o que ela tinha acabado de experimentar? Essa saída dessa rotina mecânica para conhecer, para experimentar a si mesma. A Ana sabia que eles iam chegar e era bom que ninguém percebesse o que tinha acontecido. Porque se a mulher está muito diferente, é porque ela é histérica. É porque ela está maluca. Porque afinal ela tem que aceitar aquele cotidiano e achar que está tudo normal. Vocês acreditam que ela faz o jantar sem os ovos? O que mostra para a gente que ela não precisava deles, né? Ela faz o jantar, o marido chega, os filhos chegam, todo mundo come, as visitas chegam também, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Eles vão dormir. E vocês acreditam? Ninguém percebeu nada. Ninguém viu na Ana nada de diferente. Nada de exótico. Nada de estranho. A Ana enganou todos eles. Ela conseguiu enganar todos eles. Ninguém percebeu o que tinha acontecido. Ainda bem. Como eu disse a vocês, a Ana amava o marido, amava os filhos. Mas ela percebeu que aquela rotina que ela vivia não era o que ela amava. A Ana nunca mais ia ser a mesma. Fato. Nunca mais. Mas agora essa transformação estava ali dentro dela. E talvez um dia ela pudesse experimentar de novo. Então, gente, a vida de que a Clarice fala não é a vida do lado de fora. É a vida do lado de dentro. É por isso que tantas vezes ela foi chamada de alienada. E é por isso, como nós vamos ver no próximo vídeo, que ela vai escrever A Hora da Estrela. Ela vai escrever um livro que vai trazer uma obra social, mas como diz o narrador, uma história com começo, meio, grande finale, mas com barulho de chuva caindo.
porque ela não vai abrir mão do seu estilo, tá certo? Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta com o próximo vídeo para ver a segunda parte. Um beijo aí para todos vocês.